Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre espaçamento e covas para a cultura da banana. De modo geral, nós temos uma recomendação que vai de 30, 40, 50 até 60 centímetros, né? Quando eu falo 30, 40, 50 centímetros, já estou falando em todas as dimensões, viu? 30 por 30 por 30, ou seja, 30 de profundidade, 30 de largura, 30 de comprimento, né? Até 60 de profundidade, 60 de largura e 60 por comprimento. Qual o melhor espaçamento, né? Vamos lembrar que na cova, quando a gente faz a cova e coloca matéria orgânica, o esterco, coloca o adubo, é um ambiente que vai estar mais que vai favorecer o crescimento da raiz e a retenção de umidade. Então eu gosto de sempre trabalhar com os maiores dimensionamentos possíveis, né? É claro que isso vai ter um custo, né, com a mão de obra, né? Você fazer uma cova de 40 por 40 por 40, né, é muito mais barato do que uma cova de 60 por 60 por 60, né? A mão de obra a dia. Mas lá na frente você pode ter um ganho muito mais significativo, certo? No pegamento da cultura, né? A gente tem um índice de pegamento, né? Nem sempre a gente consegue ter 100% das plantas transplantadas, estabelecidas e pegas, né? Se bem que no caso da bananeira, o índice de pegamento dela é bem mais alto que de outras culturas, né? E a questão da velocidade de crescimento, né, e o estabelecimento da planta, né? Vamos lembrar que durante o período chuvoso, né, que é de apenas 6 meses, se você tiver uma condição de intensificar o crescimento dessa planta, é mais interessante, né? Por isso que eu tomo preferência por esse dimensionamento de cova, certo? Então, seguindo aquele mesmo esquema das demais culturas que a gente tem visto. Então, você vai sempre trabalhar com uma parte superior do solo e a parte subsuperficial do solo, certo? Então, você vai separar e vai inverter. Então, aquela camada que estava mais superficial, ela vem primeiro para a cova, certo? Entre ela e a próxima camada de solo, o que é interessante você fazer? Você colocar um pouco de matéria orgânica. Então nós temos aqui, ó, a camada superficial de solo, um pouquinho de matéria orgânica, aí vem a adubação fosfatada, só lembrando que o fósforo ele não tem mobilidade no solo, então a adubação fosfatada sempre é abaixo da planta ou da semente, porque não adianta você colocar em superfície, porque ele não vai descer para o solo, então você tem que já fazer essa adubação fosfatada para ela ficar abaixo da planta, certo? Aí logo em seguida vem a camada mais superficial e você pode fechar aqui a sua cova com adição de mais material orgânico, né? Então lembrado na aula passada, no quarto vídeo, né, que fala lá que se recomenda a utilização de 20 litros de esterco, né, por cova, mesmo na adubação química. Então você vai pegar esses 20 litros de esterco, ó, vai dividir, vai colocar 10 litros aqui e 10 litros aqui. É o seguinte, né, como eu falei do custo com a mão de obra para fazer a cova e tal, pode ser muito elevado. Uma solução é você vai trabalhar com esse implemento aqui, ó, o sulcador, certo? Numa profundidade de 60 centímetros, né? Facilita bastante, né? E aí você faz a adubação somente no local que vai inserir a muda. Você não precisa fazer adubação em todo o sulco, certo? Os tipos de espaçamento, né? Nós temos um espaçamento quadrado, né, de 2 por 2, é o mais comum. Nós temos um tipo de espaçamento que eu gosto bastante, que é o triangular, certo? Esse tipo de espaçamento triangular,
ele tem uma vantagem, você consegue colocar 15% a mais de plantas por área, né? Então, no hectare aí, você vai colocar, pode colocar em torno aí de 2.000 plantas, né? Você vai conseguir colocar 15% a mais de planta. A desvantagem é que você não vai conseguir trabalhar com maquinário, né? Ele tem uma dificuldade para transitar aqui com maquinários muito grandes. Então, geralmente, em propriedades menores, que você vai ter um trabalho mais manual, certo? Que você vai trabalhar com pequenas máquinas, pequenos implementos, né? Eu acho interessante você trabalhar com esse sistema com esse espaçamento. Outra possibilidade é de você trabalhar com fileiras duplas, né? Que aí já é o contrário da triangular, já facilita você trabalhar com máquinas maiores, certo? Porque você pode passar aqui entre as linhas duplas com maquinário maior, já que você tem um espaçamento maior aqui de 4 metros, certo? Aqui nós temos algumas recomendações de espaçamento e densidade de acordo com as variedades e os portes, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma planta de porte baixo, né? No caso da nanica, né? Ela tem um porte baixo, então você consegue colocar muito mais plantas, né? Em torno aí de 2.500 plantas, um espaçamento de fileira simples, ó, de 2 por 2, né? Só lembrando, na primeira aula que a gente estava falando sobre variedades e tal, a nanica era uma das que tinha maior produtividade, né? Algo ali em torno de 80 toneladas por hectare, né? Então veja só, às vezes não é nem que uma planta consiga ter uma produtividade maior, uma planta, né? Tô falando de uma planta do que as outras, mas na verdade é que às vezes você consegue ter uma população de plantas maior por hectare, ou seja, num hectare você consegue colocar muito mais plantas, ó. Vamos pegar aqui uma de porte alto aqui para comparar, por exemplo, a banana Pacovan, né? Que ela tem um porte alto, ó, a quantidade de plantas dela, ó, já é bem inferior, né? Então você acaba podendo ter uma produtividade menor. Deixa eu só mostrar aqui uma imagem que eu acabei esquecendo de colocar. Aliás, né, nem que eu esqueci, também não ia dar tempo, a gente já tava com... Teve um vídeo, já tava com 16 minutos, né? Então, quando eu falei de adubação, né? Como é que é feita essa adubação? Essa adubação, ela tem que ser feita no que a gente chama de projeção da copa, né? Como é que eu sei a projeção de uma copa, né? Se você for a área, né, em pleno meio-dia, o sol vai estar posicionado formando um ângulo de 90 graus, né? Então é o seguinte, quando o sol está posicionado meio-dia, nesse ângulo de 90 graus, toda a copa ela vai ser projetada, né? A sombra dessa copa vai ser projetada. Então essa seria a minha área de projeção da copa, certo? Toda essa área aqui que vai estar sombreada ao meio-dia. Então a distribuição do adubo eu faço nessa minha área chamada de projeção de copa, certo? Então, ó, veja aqui, ó, essa área aqui todinha é sombreada, certo? Então eu faço a minha adubação todinha nessa área, certo? É muito comum eu vejo o pessoal colocar adubo e água aqui, ó, no pé da planta. Falta matar a planta aqui, ó. Joga a mangueira bem aqui, joga o gotejador bem aqui. Não, a área de absorção de águas e de nutriente água é essa daqui, certo, pessoal? Então aí até a próxima semana.